Olá, estamos de volta com o Senado agora. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a medida provisória 664 deve chegar ao Senado nos próximos dias. A proposta altera regras de benefícios previdenciários, como a pensão por morte, e também flexibiliza o fator previdenciário. Pela regra atual, a única exigência para que a pensão por morte seja paga é de que o segurado, na data da morte, esteja contribuindo com a Previdência Social. Pela regra aprovada pela Câmara, o segurado terá que ter contribuído com a Previdência por, no mínimo, 1 ano e meio. E só terão o benefício cônjuges com ao menos 2 anos de casamento ou união estável. Além disso, o pagamento só será vitalício para o cônjuge que tiver mais de 44 anos de idade. Os mais jovens receberão por um prazo que poderá variar de 3 a 20 anos. A Câmara manteve o valor integral das pensões. A proposta do governo era reduzir o pagamento para 50%, acrescido de 10% para cada dependente. Com relação ao auxílio-doença, a Câmara manteve a regra atual. A empresa paga o benefício até o 15º dia de atestado médico. Após esse período, o pagamento fica a cargo do INSS. O governo queria que o empregador assumisse os primeiros 30 dias de salário do funcionário afastado. Talvez tivesse algum impacto em diminuir o número de benefícios concedidos, já que você está transferindo um custo lá na ponta para o empregador, que é quem de fato tem contato com o segurado, com o beneficiário que vai sair em licença, mas não era uma das medidas de maior impacto fiscal da MP, e certamente teve resistência do empresariado nesse momento de crise, receber também um custo adicional. Os deputados aprovaram uma emenda para permitir a flexibilização do fator previdenciário, índice usado para calcular o valor das aposentadorias vinculadas ao regime geral da Previdência. A mudança vai permitir que o trabalhador possa se aposentar sem a incidência do fator aos 30 anos de serviço no caso das mulheres e aos 35 anos no caso dos homens. Mas, para isso, a soma do tempo de serviço com a idade deverá ser igual ou superior a 85 para as mulheres e 95 para os homens. É uma lei cruel e, por isso, eu acredito que o Senado, já por 2 vezes, derrubou o fator aqui, há de votar, mais uma vez, eu espero por unanimidade. E espero que não haja vetos, até porque foi compromisso da presidenta Dilma em campanha discutir o fim do fator. A Fórmula 8595 certamente tem impacto menor nas contas públicas do que a alternativa de simplesmente extinguir o fator previdenciário e não colocar nada no lugar. Mas, de todo modo, a médio e longo prazo, essa nova fórmula coloca uma pressão grande nas contas do governo. Até agora se especula de que, com essa mudança, muitos segurados vão postergar a aposentadoria, então ela não teria um impacto tão grande nos primeiros anos, mas a partir daí teria um impacto enorme nas contas da Previdência. E certamente, se a gente adotar essa fórmula, a gente vai ter que em algum momento modular ela para ela ir pouco a pouco aumentando de acordo com a expectativa de sobrevida dos novos aposentados. A outra medida provisória do ajuste fiscal também aguarda análise pelo Senado. A MP 665 altera regras do seguro-desemprego, abono salarial e também do seguro-defeso para os pescadores. A matéria tranca a pauta do plenário e deve ser votada esta semana. Os deputados não fizeram mudanças no relatório encaminhado pela comissão mista que analisou a matéria. De acordo com o texto que será votado agora no Senado, o empregado terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 2 anos. Hoje, a exigência é de apenas 6 meses de carteira assinada. Para pedir o benefício pela segunda vez, o trabalhador terá que comprovar 9 meses de atividade e um pouco menos, 6 meses de serviço para requisitar o benefício pela terceira vez. O seguro-desemprego estava tendo um prazo de carência de 6 meses, prazo esse que era previsto numa resolução do CODEFAT. A expectativa do governo era triplicar para a primeira solicitação esse prazo. A comissão mista, tentando uma solução intermediária, reduziu esse prazo de 18 para 12, mantendo o que já estava no antigo texto de lei. E esses 6 meses de diferença podem sim ter um impacto financeiro negativo em relação à expectativa do governo.
Com relação ao abono salarial, o texto prevê que o empregado que recebe até 2 salários mínimos deverá ter trabalhado por 3 meses para ter direito ao benefício. Atualmente, o dinheiro é pago a quem tenha trabalhado por, no mínimo, 1 mês durante o ano. E o valor, que era sempre de 1 salário mínimo, será proporcional aos meses trabalhados. O texto não mudou as regras do seguro-defeso, salário pago aos pescadores no período em que a pesca é proibida. Foi mantida a exigência atual de pelo menos 1 ano de registro na categoria para ter direito ao benefício. O governo queria aumentar para 3 anos. Sei que a Câmara aprovou o projeto como o governo queria, mas nós vamos aqui também ampliar a discussão sobre ele. A outra MP trancando a pauta é a 663, que aumenta em 50 bilhões de reais o limite de recursos que o BNDES poderá emprestar com juros subsidiados pela União. E o plenário do Senado decide nesta semana se o jurista Luiz Edson Fachin pode ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, ele passou por uma maratona na comissão encarregada de sabatinar os candidatos à Corte Suprema. 11h44 da manhã. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. 10h23 da noite. Quero agradecer a todos os senhores senadores e senhoras senadoras. Muito obrigado. Foi a mais longa sabatina de um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado Luiz Edson Fachin respondeu aos questionamentos dos senadores na Comissão de Constituição e Justiça na última terça-feira. Indicado pela presidente Dilma Rousseff, o nome foi aprovado por 20 votos contra 7. Agora, a decisão é do plenário, onde são necessários, no mínimo, 41 votos. É muito difícil dizer como vai ser o resultado. A questão é o Senado, que o voto ainda para ministro do Supremo é um voto secreto. A base do governo está confiante e até arrisca um placar. Devemos ter aí talvez os votos do bloco da oposição contra o candidato. Talvez algo em torno de 15 a 16 votos, basicamente. Para quem votou contra na CCJ, Fachin não pode assumir a vaga no Supremo porque advogou para a iniciativa privada quando era procurador do estado do Paraná. O líder do PSDB acredita que há tempo para reverter o resultado até esta terça-feira. Até lá, novos episódios poderão ocorrer, novas revelações podem surgir, o jogo só acaba quando termina. O fiel da balança pode ser o PMDB, maior partido no Senado. O líder Eunício Oliveira sinalizou como deve orientar a bancada. Quem está indo para o Supremo é um homem extremamente preparado, equilibrado para ser ministro da Suprema Corte. Você acha que passa? Eu acho que sim, claro. Mas depois da sabatina, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que também é do PMDB, ainda questionava os critérios usados pela presidente Dilma Rousseff para indicar ministros ao STF. Quando o Congresso Nacional votou a PEC da Bengala, retirou da presidente a condição de indicar mais 5 ministros para o Supremo Tribunal, é porque certamente o Congresso Nacional não concorda muito com os critérios utilizados. Mas essa é uma decisão que vai caber a cada senador na terça-feira. O advogado Luiz Fachin, que falou durante mais de 10 horas aos senadores na CCJ, foi econômico nas palavras quando saiu da sabatina. Com essa liturgia da travessia que tenho me comportado e vou também me comportar, tendo agora passado pela sabatina, aguardo a deliberação do plenário do Senado. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang começa nesta segunda-feira uma visita de 4 dias ao Brasil. Ele vai passar pelo Congresso na terça-feira. Em 2012, a China embargou a carne brasileira devido a um caso de vaca louca. As exportações brasileiras podem ser liberadas novamente durante a visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Ele chega ao Brasil numa comitiva que inclui 5 ministros e 120 empresários. Os acordos podem representar investimentos chineses no valor de 50 bilhões de dólares. A presidente Dilma Rousseff vai receber Li Keqiang nesta terça-feira em Brasília. O primeiro-ministro da China vai fazer uma visita de cerca de 25 minutos ao Congresso Nacional. Depois de subir a rampa, ele será recebido aqui no Salão Nobre do Senado pelo presidente Renan Calheiros, com quem vai trocar presentes.
Li Keqiang segue depois para a Câmara, onde será recebido pelo presidente Eduardo Cunha. Li Keqiang é o chefe de governo da China. O chefe de Estado é o presidente Xi Jinping, que visitou o Brasil em abril do ano passado. O primeiro-ministro chinês visitará também Colômbia, Peru e Chile no giro pela América Latina. O Senado realizou nesta segunda-feira uma sessão especial para homenagear o Dia Nacional da Defensoria Pública, comemorado no dia 19 de maio. A homenagem foi pedida pela senadora Ana Amélia. Ela destacou o caminho ainda longo para a universalização do acesso à defensoria e à justiça. Onde houver um juiz e um promotor, haverá também um defensor. Como diz a Constituição, Defensoria Pública é uma instituição permanente e instrumento do regime democrático. De 160 milhões de brasileiros, apenas 45 milhões têm hoje acesso a essa importante instituição. Faltam defensores públicos em 72% das comarcas brasileiras. Hoje nós temos apenas 22% da Justiça Federal com defensores públicos atuando. Isso, de certa forma, não deixa de ser uma vergonha para o nosso país, porque hoje temos juízes, temos membros do Ministério Público, mas não temos quem leve a causa ao Poder Judiciário. O senador Romero Jucá prometeu se empenhar para a aprovação do projeto de lei, do qual é relator, que equipara os vencimentos dos defensores públicos federais aos dos procuradores da República. Essa é uma questão de justiça, porque nós temos na hora do julgamento um tripé. O juiz com a remuneração, o Ministério Público com a mesma remuneração e o defensor público com a remuneração menor do que os dois, quando, na verdade, é o defensor público que tem, talvez, o trabalho mais custoso, mais demorado, mais estafante, que é o de atender a população. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima.